O cheiro do desinfetante era tão forte que parecia apagar a noção de tempo. Branco por todos os lados. Branco nas paredes, branco nos lençóis, branco nos rostos que evitavam encará-la por mais de 2 segundos. Isabela Duarte estava acordada. Seu corpo, no entanto, não obedecia. O parto tinha sido longo, cruel, e a febre da noite anterior ainda ardia sob a pele. O monitor cardíaco marcava um ritmo instável, como se o próprio coração estivesse indeciso entre ficar ou partir. Ela piscou lentamente quando ouviu passos firmes demais para serem de médicos. "Ela está consciente?" perguntou uma voz feminina, fria, impaciente. Isabela reconheceu aquela voz antes mesmo de abrir os olhos. Dona Helena Vasconcelos, sua sogra. A mulher que nunca pronunciara seu nome sem desprezo. "Está, mas a paciente precisa de descanso", respondeu a enfermeira hesitante. "Descanso?" Helena soltou uma risada curta. "Ela já descansou o suficiente vivendo às custas da minha família." Isabela tentou se mover, não conseguiu. Seus dedos permaneceram imóveis, como se não lhe pertencessem mais. Então outra voz surgiu, mais baixa, mais conhecida, mais dolorosa. "Mãe, vamos ser rápidos. Eduardo, seu marido, ou quase ex-marido, como ela descobriria em poucos minutos." Ele não segurava flores, não trazia palavras de conforto. Em suas mãos havia apenas uma pasta fina, elegante, de couro escuro. O tipo de pasta usada para encerrar negócios, não casamentos. Helena aproximou-se da cama, olhando Isabela de cima para baixo, como se estivesse avaliando um objeto defeituoso. "Você falhou", disse, sem rodeios. "Falhou como esposa, falhou como nora, e agora? Falhou até como mulher saudável." Isabela sentiu a garganta arder. Não chorou, não implorou. O cansaço era grande demais para reações teatrais. "Onde está meu filho?" murmurou com a voz fraca. Eduardo desviou o olhar. "O bebê está bem, com pediatras particulares, na ala VIP." Helena completou com satisfação. "Onde ele merece estar, longe de instabilidade emocional." A palavra instabilidade caiu como um veredicto. Eduardo abriu a pasta e colocou alguns papéis sobre a mesa móvel ao lado da cama. "Isabela, isso é o melhor para todos", disse, num tom ensaiado. "O advogado explicou tudo. Você só precisa assinar." Ela piscou, tentando focar as letras. Acordo de divórcio consensual. Consensual. O mundo pareceu inclinar. "Eu acabei de dar à luz", sussurrou. "Eu quase morri ontem." "Justamente", respondeu Helena. "Não podemos permitir escândalos. Um herdeiro precisa de estabilidade, de um sobrenome limpo." Isabela fechou os olhos por um segundo. Quando os abriu, Eduardo estendia uma caneta. "Você não tem renda fixa, não tem família influente, não tem como sustentar uma criança sozinha", disse ele, cada frase cortada com precisão cirúrgica. "A guarda ficará conosco. Você receberá uma compensação financeira razoável. E seguiremos caminhos diferentes." Ela olhou para o papel que definia sua vida em cláusulas frias. Nenhuma menção ao amor. Nenhuma menção às noites em claro. Nenhuma menção às promessas. "Se eu não assinar?" perguntou. Helena sorriu. "Vamos à justiça. E você perderá tudo. Inclusive o direito de visitar a criança sem supervisão." Silêncio. O monitor cardíaco apitou mais rápido. Isabela sentiu algo quebrar dentro de si. Não foi o coração. Foi a ilusão. Ela estendeu a mão trêmula. Eduardo segurou sua mão apenas para guiá-la até a linha correta. "Assine aqui." A caneta parecia pesada como uma arma. Isabela assinou. Cada letra do seu nome era uma despedida. Quando terminou, soltou a caneta. Eduardo recolheu os papéis imediatamente, como se temesse que ela mudasse de ideia. "Ótima escolha", disse Helena satisfeita. "Agora foque em se recuperar." "A vida precisa seguir." Eles se viraram para sair. "Eduardo", chamou Isabela, num fio de voz. Ele parou, mas não se virou. "Um dia você vai se arrepender." Ele riu, curto, sem emoção. "Não, eu finalmente escolhi certo."
A porta se fechou. O silêncio voltou a dominar o quarto. Isabela ficou ali, sozinha, com o corpo fraco, o ventre vazio e os braços sem o peso do filho que carregara por 9 meses. Uma lágrima escorreu. Apenas uma. Ela não sabia. Não sabia que naquele exato momento, em um cofre silencioso a milhares de quilômetros dali, documentos carregavam seu verdadeiro nome como beneficiária final de um conglomerado financeiro invisível aos olhos daquela família. Não sabia que cada centavo que sustentara o crescimento dos Vasconcelos passara, direta ou indiretamente, por contas ligadas a ela. Não sabia que havia assinado o divórcio sem saber que assinava também o começo do fim deles. No monitor, o coração desacelerou. Isabela respirou fundo. E pela primeira vez desde que acordara, seus olhos não mostravam fragilidade. Mostravam memória. O quarto do hospital voltou a ficar em silêncio absoluto. Isabela Duarte permaneceu imóvel por muito tempo depois que a porta se fechou. Não por fraqueza, mas porque seu corpo precisava reaprender a obedecer a uma mente que acabara de perder tudo. Ou assim eles acreditavam. Horas depois, a enfermeira entrou discretamente. Senhora Duarte, há alguém perguntando por você. Isabela franziu levemente a testa. Quem? A enfermeira hesitou. Ele se identificou apenas como Sr. Miguel. Disse que é seu assistente. A palavra soou estranha. Assistente. Isabela fechou os olhos por um segundo. Quando abriu, sua expressão havia mudado. Não era surpresa, era cálculo. Peça para ele entrar. Miguel entrou sem pressa. Terno simples, postura impecável, olhar atento a cada detalhe do ambiente, inclusive a pasta de documentos vazia sobre a mesa. Ele fez uma leve reverência com a cabeça. Senhora. Isabela respirou fundo. Quanto tempo fiquei inconsciente? 46 horas, respondeu ele. Tempo suficiente para que decisões irreversíveis fossem tomadas, sem o seu consentimento real. Ela sorriu de canto. Eles sempre confundem silêncio com ignorância. Miguel aproximou-se da cama e baixou a voz. O acordo de divórcio já foi registrado. A transferência de custódia foi protocolada. Mas nada ainda foi executado financeiramente. Isabela abriu os olhos completamente. Ótimo! Miguel observou com atenção. Aquela mulher frágil na aparência não combinava com a serenidade da resposta. A senhora quer que eu ative o protocolo Atena? Perguntou. Ela demorou alguns segundos antes de responder. Ainda não. Sua voz estava calma. Primeiro, quero ver até onde eles vão acreditar que venceram. Miguel assentiu. Como desejar. Mas preciso informá-la. O conselho está inquieto. Seu desaparecimento prolongado gerou ruídos. Ruídos são úteis, disse Isabela. Revelam quem fala demais. Ela virou o rosto em direção à janela. O céu estava cinza, pesado. E meu filho? Perguntou sem olhar para ele. Miguel respirou fundo antes de responder. Ele está sob vigilância constante. Segurança privada. Equipe médica de confiança. Ninguém toca nele sem autorização. Autorização de quem? Perguntou ela. Sua? Respondeu Miguel sem hesitar. Mesmo que eles não saibam disso. Silêncio. Isabela fechou os olhos por um instante. Quando voltou a falar, sua voz era diferente. Mais firme, mais profunda. Eles acreditam que me expulsaram como um fardo, que sou descartável. Miguel não disse nada. Quero um relatório completo, continuou ela. Todas as empresas dos Vasconcelos, dívidas ocultas, linhas de crédito, garantias cruzadas. Quero saber exatamente onde estou sustentando aquele império sem que eles percebam. Miguel sorriu discretamente. Já estamos mapeando. A holding offshore que injeta liquidez no grupo responde, em última instância, a um trust com seu nome verdadeiro. Ela assentiu lentamente. Então está na hora de começar a respirar fundo. Retirada de capital? Perguntou ele. Gradual, respondeu Isabela. Elegante, legal, sem ruído. Ela abriu os olhos e encarou Miguel.
Quero que eles pensem que o problema é o mercado, não eu. Miguel fez outra reverência, como sempre. No mesmo momento, em um escritório luxuoso do outro lado da cidade, Helena Vasconcelos observava uma taça de vinho enquanto falava ao telefone. Sim, finalmente nos livramos dela, sorriu. Agora Eduardo pode se concentrar no que importa. Ela desligou, satisfeita. Eduardo entrou no escritório. Os investidores estão nervosos, disse ele. Um dos fundos suspendeu uma linha de crédito sem explicação clara. Helena franziu a testa. Coincidência. Eduardo não parecia convencido. O nome do fundo é Athena Capital. O sorriso de Helena vacilou por um segundo. Tão rápido que quase passou despercebido. Nunca ouvi falar. Eduardo assentiu lentamente. Nem eu. Mas eles representam quase 20% da nossa liquidez operacional. Helena apertou a taça com mais força. No hospital, Isabela recebeu alta médica sob condição de repouso absoluto. Ao sair, não houve fotógrafos. Não houve despedidas. Apenas Miguel ao seu lado e um carro discreto à espera. Antes de entrar no veículo, Isabela olhou para trás, para o prédio onde assinara o pior dia da sua vida. Eles acham que me enterraram ali, disse. Miguel abriu a porta. Mal sabem que foi ali que a senhora acordou. O carro partiu, e, invisível aos olhos do mundo, o primeiro fio do Império Vasconcelos começou a se soltar. O primeiro sinal não veio como um desastre, veio como silêncio. Na sala de reuniões do Grupo Vasconcelos, o ar-condicionado estava frio demais. Eduardo ajustou a gravata pela terceira vez, enquanto observava o diretor financeiro folhear relatórios com a testa franzida. Isso não faz sentido, murmurou o homem. As projeções estavam estáveis há menos de um mês. Helena sentava-se à cabeceira da mesa, postura rígida, mãos cruzadas. Seja direto, ordenou. O que está acontecendo? O diretor respirou fundo. 3 fundos suspenderam aportes automáticos. 2 bancos estão reavaliando garantias. Nada foi cancelado oficialmente, mas o fluxo de caixa começou a encolher. Temporário, disse Helena seca. O mercado está volátil. Eduardo, porém, sentiu algo diferente. Não era volatilidade, era precisão. Quais fundos? Perguntou. O diretor hesitou antes de responder. Athena Capital, Northbridge Trust e Lumen Finance. Helena franziu o senho. Nunca ouvi falar de Lumen. Porque nunca precisou, respondeu o diretor. Eles sempre atuaram nos bastidores. Mas, analisando agora, percebi algo curioso. Eduardo inclinou-se para a frente. O quê? Todos esses fundos têm algo em comum. Ele virou o tablet. A mesma estrutura jurídica de beneficiário final, extremamente bem blindada. Helena sentiu um frio súbito na nuca. Está insinuando que isso é coordenado? Estou dizendo que alguém decidiu parar de sustentar a casa sem avisar. Silêncio. Do outro lado da cidade, em um escritório discreto de fachada neutra, Isabela observava gráficos em uma tela ampla. Não havia pressa em seus movimentos, nem satisfação exagerada. Miguel estava ao seu lado, com um tablet nas mãos. Primeira fase concluída, informou. Retirada gradual de liquidez. Nenhuma quebra contratual. Nenhuma violação legal. Reações? Perguntou Isabela. Confusão. Negação. Eles ainda acreditam que é externo. Ela sentiu. Ótimo. Miguel hesitou por um instante antes de continuar. Há algo mais. Isabela ergueu o olhar. Diga. A mulher que Eduardo está apresentando como nova parceira. Valentina Rocha. Ele deslizou algumas fotos pela tela. O patrimônio que ela ostenta não corresponde a registros reais. Empresas fantasmas. Investidores de fachada. Isabela observou a imagem da mulher jovem, bem vestida, sorriso calculado. Uma oportunista, disse, sem emoção. Sim, e perigosamente endividada. Isabela ficou em silêncio por alguns segundos. Não intervenha, decidiu. Ainda. Miguel pareceu surpreso. Ela pode causar danos colaterais. Danos colaterais fazem parte do colapso, respondeu Isabela.
Quero ver quem foge primeiro quando o chão começa a ceder. Ela levantou-se lentamente, apoiando-se na mesa. Seu corpo ainda carregava resquícios de fraqueza, mas sua mente estava afiada. E o processo de custódia? Perguntou. Miguel respirou fundo. Eles protocolaram um pedido de guarda exclusiva. Alegam instabilidade emocional pós-parto. Isabela não reagiu de imediato. Quando falou, sua voz estava baixa. Eles usaram o meu momento mais frágil como arma. Sim, Então vamos responder com paciência. disse ela. Nenhum juiz respeita a pressa, mas respeitam provas e coerência financeira. Miguel assentiu. Já estamos coletando. No fim da tarde, Helena recebeu uma ligação inesperada. Dona Helena Vasconcelos? Perguntou a voz do outro lado. Sim. Aqui é do Banco Atlântico. Precisamos revisar algumas garantias associadas ao Grupo Vasconcelos. Nada urgente, por enquanto. Helena desligou devagar. O copo de água em sua mão tremia levemente. Eduardo, chamou. Ele entrou no escritório visivelmente cansado. Mais um banco? Sim. Eduardo passou a mão pelo rosto. Valentina diz que pode apresentar novos investidores. Helena o encarou com frieza. Valentina não sustenta um império. Ela apenas se aproveita de um. Eduardo engoliu seco. Mãe, você acha que isso tem a ver com... ela? Helena apertou os lábios. Não seja ridículo. Aquela mulher saiu daqui sem nada. Eduardo não respondeu. Porque, pela primeira vez desde o divórcio, a imagem de Isabela na cama do hospital voltou à sua mente. Não fraca, mas silenciosa demais. Naquela noite, Isabela entrou em um quarto amplo, minimalista. Nenhum luxo excessivo, apenas espaço, ar, controle. Ela se sentou diante da janela, observando a cidade. Eles ainda não entenderam, disse, quase para si mesma. Miguel permaneceu atrás dela. Quando entenderem, já será tarde. Isabela fechou os olhos. Não quero vingança barulhenta, disse. Quero que eles acordem um dia e percebam que tudo o que consideravam sólido sempre dependeu de mim. Ela abriu os olhos. E que me expulsar foi o erro mais caro de suas vidas. Longe dali, Valentina Rocha observava seu celular em silêncio. 3 mensagens não respondidas. Um investimento prometido que não chegava. E uma sensação incômoda de que havia entrado em um jogo maior do que imaginava. O dinheiro havia começado a desaparecer, e com ele, a lealdade. O colapso nunca começa com gritos. Ele começa quando as respostas desaparecem. Na sala principal da mansão Vasconcelos, o silêncio era denso, quase sufocante. Helena estava sentada ereta no sofá, as mãos pousadas sobre o colo, o celular desligado ao lado. Ela já havia feito todas as ligações possíveis. Pela primeira vez em décadas, ninguém prometera nada. Eduardo andava de um lado para o outro. 2 contratos cancelados em menos de 24 horas, disse, a voz tensa. Não suspensos, cancelados. Helena fechou os olhos por um breve instante. Isso não acontece sem coordenação. Os advogados confirmaram, continuou Eduardo. Tudo dentro da legalidade. Nenhuma quebra contratual. Nenhuma margem para processo. Helena abriu os olhos lentamente. Então, estamos sendo drenados. De forma limpa. Eduardo parou. Valentina garantiu que o investidor dela entra amanhã. Helena levantou o olhar, frio. Você ainda acredita nessa mulher? Eduardo não respondeu. Em outro ponto da cidade, Valentina Rocha encarava o próprio reflexo no espelho. Vestia um vestido caro, maquiagem impecável, mas as mãos tremiam levemente. Sobre a mesa, o celular vibrava com notificações sucessivas. Negado. Reavaliação em andamento. Sem retorno. Ela discou um número. Atende. Atende, murmurou. Nada. Valentina sentou-se bruscamente. Isso não era parte do acordo. Ela se lembrava perfeitamente do primeiro jantar com Eduardo. O sobrenome, o poder, a promessa de estabilidade. Tudo parecia sólido demais para falhar. Ela só precisava estar no lugar certo, no momento certo. Mas agora, o que se aproximava não era luxo, era risco. O celular vibrou novamente. Precisamos conversar. Hoje.
Eduardo. O estômago de Valentina se contraiu. Enquanto isso, em um escritório envidraçado e silencioso, Isabela observava relatórios projetados em uma tela ampla. Não havia pressa em seus movimentos, apenas controle. Miguel permanecia ao seu lado. A retração começou a gerar efeito dominó, informou uma das advogadas por videoconferência. Fornecedores exigem pagamento antecipado. Bancos estão encurtando prazos. E a percepção pública? Perguntou Isabela. Ainda estável, respondeu Miguel. Mas rumores já circulam. E rumores antecedem manchetes. Isabela assentiu. Avancem para a fase 2. Exposição indireta? Miguel perguntou. Controlada, respondeu ela. Não quero escândalo, quero dúvida. Isabela levantou-se. Quando pessoas ricas começam a desconfiar umas das outras, elas se destroem sozinhas. Naquela noite, Valentina chegou à mansão Vasconcelos com um sorriso ensaiado. Elegante demais. Forçado demais. Eduardo não a beijou. Onde está o dinheiro? Perguntou direto. Valentina piscou. Essas operações levam tempo. Você disse que era certo, ele interrompeu. Helena surgiu no topo da escada. Certo para quem? Perguntou descendo lentamente. Valentina sentiu o ar pesar. Meus parceiros estão reorganizando ativos. Helena parou diante dela. Você mentiu sobre sua fortuna, disse sem elevar a voz. Isso nos expôs. Valentina deu um passo para trás. Eu nunca prometi valores exatos. Prometeu o suficiente, Helena cortou, para nos colocar em risco. Eduardo passou a mão pelo rosto. Se isso não se resolver, você precisa sair. O sorriso de Valentina finalmente se quebrou. Sair? Ela riu, nervosa. Quando tudo ia bem, eu era o futuro. Agora sou descartável? Helena a encarou com desprezo absoluto. Sempre foi. Valentina respirou fundo. Vocês acham que eu caio sozinha? Disse. Eu ouvi conversas, vi documentos, sei coisas. O silêncio se espalhou pela sala. Eduardo sentiu o chão ceder um pouco mais. Se me jogarem fora, eu falo. Helena se aproximou um passo. E se falar? Ninguém vai confiar em você. Valentina entendeu naquele instante. Ela não tinha aliados. Saiu batendo a porta. Horas depois, Miguel colocou um tablet diante de Isabela. Ela está tentando fugir, informou. Transferências emergenciais, liquidação apressada de ativos. Isabela observou os números com calma. Não bloqueie. Miguel ergueu o olhar. Ela pode desaparecer. Quem foge sempre deixa rastros, respondeu Isabela. Ela desligou a tela. E Eduardo? Começou a perguntar por você. Isabela caminhou até a janela. Ainda não, disse. Quando ele vier, não será por arrependimento. Ela observou a cidade iluminada. Será por desespero. Naquela mesma noite, Helena Vasconcelos demorou a adormecer, porque, pela primeira vez, uma certeza começou a se formar. Eles não estavam apenas perdendo dinheiro, estavam perdendo o controle. A primeira matéria não saiu na capa, saiu escondida. Um parágrafo discreto no rodapé da editoria econômica, sem adjetivos exagerados, sem acusações diretas. Apenas números, apenas perguntas. Fontes do mercado apontam retração incomum de liquidez no Grupo Vasconcelos, tradicional conglomerado do setor financeiro. Helena leu a frase 3 vezes. Não era o texto que a assustava, era o tom. Eles estão sondando, disse, largando o tablet sobre a mesa. Ainda não acusam, mas já não confiam. Eduardo estava sentado à frente dela, os olhos fundos, o cansaço estampado no rosto. O conselho pediu explicações formais, disse. Querem uma reunião extraordinária. Helena respirou fundo. Então é hora de mostrar força. Eduardo não respondeu de imediato. E se não tivermos força suficiente? Perguntou por fim. Helena o encarou. Nunca diga isso em voz alta. Enquanto isso, em um café elegante do outro lado da cidade, Valentina Rocha observava o movimento da rua através do vidro fumê. Óculos escuros, postura tensa, dedos tamborilando na mesa. À sua frente, um homem de meia idade folheava documentos.
Você entende o risco do que está propondo? Perguntou ele sem levantar o olhar. Entendo o suficiente, respondeu Valentina. E preciso de proteção. O homem fechou a pasta. Você tem provas? Valentina hesitou por um segundo. Depois, deslizou o celular sobre a mesa. Tenho acesso. Conversas, movimentações suspeitas e um colapso prestes a acontecer. O homem finalmente a encarou. Você quer vender informação. Quero sobreviver, corrigiu ela. Ele ficou em silêncio por alguns instantes. A imprensa paga bem por histórias certas. No momento certo. Valentina respirou fundo. Então marque o momento. No escritório de vidro, Isabela observava outra tela. Desta vez não eram gráficos financeiros, mas recortes de notícias e alertas de mídia. Miguel estava ao seu lado. A imprensa começou a farejar, disse. Ainda nada direto, mas há fontes falando demais. Isabela sentiu lentamente. Valentina. Sim, confirmou Miguel. Ela está tentando negociar informação. Isabela não demonstrou surpresa. Quem entra por interesse, sai pelo mesmo motivo. Ela se aproximou da mesa. Preparem o dossiê, ordenou, mas não soltem ainda. Miguel ergueu o olhar. Quando? Quando Eduardo achar que ainda pode controlar a narrativa. No final da tarde, Eduardo recebeu uma ligação inesperada. Senhor Vasconcelos, disse a voz do outro lado. Aqui é da revista Mercado Atual. Gostaríamos de um posicionamento sobre rumores envolvendo sua liquidez operacional. Eduardo engoliu seco. Rumores não se comentam, respondeu, tentando manter firmeza. O silêncio também é um posicionamento, retrucou a jornalista antes de desligar. Eduardo largou o telefone devagar. O mundo estava ficando pequeno demais. Naquela noite, Helena caminhava sozinha pelos corredores da mansão. As paredes, antes símbolos de poder, agora pareciam observá-la. Ela parou diante de um retrato antigo da família. Tudo isso foi construído com esforço, murmurou. Não pode acabar assim. Mas, pela primeira vez, a frase soou mais como um pedido do que como uma certeza. Horas depois, Miguel entrou na sala onde Isabela trabalhava. Eduardo solicitou contato, informou. Disse que quer conversar. Isabela levantou o olhar. Onde? Um evento beneficente amanhã à noite. Gala do Instituto Nacional de Economia. Isabela pensou por um instante. Perfeito. Miguel franziu a testa. A senhora quer aparecer? Não, respondeu ela. Quero ser vista. Ela se levantou, caminhando lentamente até a janela. Diga a ele que estarei lá. Miguel hesitou. E se a imprensa? Que venha, disse Isabela com calma. Eu não fugi, nunca fugi. Ela olhou para o reflexo no vidro. Eles me expulsaram. Agora vão me reconhecer. Naquela mesma noite, Valentina recebeu uma mensagem curta. Temos interesse. Envie o material. Ela fechou os olhos por um segundo. O jogo havia começado para valer. E, em algum ponto invisível entre dinheiro, orgulho e silêncio, todos avançavam em direção ao mesmo lugar: o confronto. O salão do Instituto Nacional de Economia brilhava como uma vitrine de poder. Cristais refletiam luz dourada. Taças de champanhe circulavam com naturalidade ensaiada. E conversas sussurradas carregavam mais influência do que discursos oficiais. Ali, alianças nasciam e morriam sem testemunhas. Eduardo Vasconcelos entrou com postura firme, embora o maxilar denunciasse tensão. Helena caminhava ao seu lado, impecável, o queixo erguido, como se aquela noite fosse apenas mais uma confirmação do lugar que acreditava ocupar. Mantenha-se sorrindo, murmurou ela. Eles cheiram fraqueza. Eduardo assentiu. Mas então o burburinho mudou de tom. Não foi um anúncio, não foi música. Foi atenção. As conversas começaram a morrer, uma a uma, como velas sopradas em sequência. Isabela entrou. Vestia um vestido de corte preciso, simples demais para ser ignorado, sofisticado demais para ser confundido. Nada chamativo,
nada submisso. Apenas controle absoluto da própria presença. Miguel caminhava a meio passo atrás, discreto como sempre. Eduardo sentiu o ar faltar por um segundo. Ela, murmurou. Helena demorou um instante a reagir. Quando virou o rosto e viu Isabela atravessando o salão com passos calmos, algo imperceptível se rompeu em seu olhar. Impossível, disse em voz baixa. Ela não pertence a este lugar. Mas Isabela já estava ali. Pessoas começaram a cumprimentá-la, não por curiosidade, por reconhecimento. Senhora Duarte, disse um homem de cabelos grisalhos, apertando-lhe a mão. Não esperava vê-la pessoalmente esta noite. Há noites que pedem presença, respondeu Isabela com um leve sorriso. Helena observava à distância. Quem é aquele homem? Perguntou Eduardo. Presidente do Conselho do Banco Central, respondeu ele, quase sem voz. O sorriso de Helena vacilou. Eduardo respirou fundo e caminhou em direção a Isabela. Isabela! Chamou. Ela virou-se lentamente. Não houve surpresa em seu rosto, nem emoção excessiva, apenas atenção educada. Eduardo. O nome saiu de seus lábios como um registro antigo, sem peso sentimental. Você está diferente, disse ele, tentando sorrir. Você também, respondeu ela. Parece cansado. A frase foi dita com suavidade, mas atingiu como um golpe direto. Helena aproximou-se. O que está fazendo aqui? Perguntou fria. Este evento é restrito. Isabela inclinou levemente a cabeça. Fui convidada. Helena riu, curta. Por quem? Isabela fez um gesto discreto. Um homem aproximou-se. Dona Helena, disse ele com formalidade distante. Sou o diretor do Instituto. A presença da senhora Duarte foi solicitada pelo Comitê Financeiro. Silêncio. Eduardo sentiu o chão se deslocar. Comitê Financeiro? Repetiu Helena. Sim, continuou o homem. A Athena Capital é uma das principais apoiadoras do evento este ano. O nome caiu como vidro quebrando. Helena empalideceu. Eduardo encarou Isabela. Athena, é você? Isabela sustentou o olhar dele por alguns segundos. Sempre foi, respondeu. Não houve sorriso, não houve triunfo explícito. Apenas verdade. Eduardo abriu a boca, mas nenhuma palavra saiu. Isabela aproximou-se um passo. Esta noite não é sobre nós, disse em voz baixa. É sobre reputação e escolhas. Ela se afastou, sendo imediatamente cercada por convidados importantes. Helena ficou imóvel. Você sabia? Perguntou a Eduardo. Ele não respondeu, porque naquele momento percebeu algo com clareza dolorosa. Ele nunca a conhecera de verdade. Do outro lado do salão, uma jornalista observava a cena atentamente, anotando cada gesto, cada reação. Quem é ela? Perguntou ao fotógrafo. A mulher que todos estão cumprimentando, e ninguém ousa ignorar. Isabela ergueu a taça, participando de um brinde coletivo. As luzes refletiam em seus olhos com tranquilidade perigosa. A noite ainda não tinha acabado, mas o jogo já havia mudado de mãos. A manhã seguinte não trouxe calma, trouxe manchetes. As telas dos celulares acenderam quase ao mesmo tempo, como se alguém tivesse acionado um botão invisível. Presença inesperada em Gala levanta rumores sobre nova força financeira nos bastidores do mercado. Quem é Isabela Duarte, nome citado entre investidores estratégicos? Athena Capital e o silêncio que move bilhões. Helena leu cada título com o maxilar travado. Eles farejam sangue, disse. E agora sabem onde olhar. Eduardo estava sentado à mesa da cozinha, o café intacto à sua frente. O conselho exige explicações, respondeu. Querem saber por que nunca fomos informados sobre essa ligação. Helena fechou o tablet com força. Porque não existia. Eduardo levantou o olhar. Ou porque não quisemos ver. Helena não respondeu. No escritório de Isabela, a equipe de comunicação já trabalhava desde o amanhecer. Telas exibiam análises de sentimento, alcance de mídia, projeções de impacto. Miguel aproximou-se. A imprensa quer confirmação oficial, disse. Eles não têm provas, mas têm curiosidade. E curiosidade é perigosa. Isabela permaneceu em silêncio por alguns segundos.
Dê a eles metade da verdade, disse por fim. Miguel ergueu a sobrancelha. Metade? Confirme minha participação como investidora estratégica, explicou ela. Nada além disso. Nenhum passado, nenhuma narrativa pessoal. E Atena? Isabela sorriu levemente. Atena nunca fala. Atena observa. Miguel assentiu. E o processo de custódia? O sorriso desapareceu. Eles protocolaram ontem à noite, informou ele. Pedido de guarda exclusiva reforçado por exposição midiática. Alegam risco à privacidade da criança. Isabela fechou os olhos por um instante. Então vamos responder, disse com calma. Oficialmente. No mesmo dia, os advogados Vasconcelos reuniram-se às pressas. A aparição dela mudou tudo, disse um deles. A opinião pública está instável. Qualquer movimento errado pode ser interpretado como um abuso de poder. Helena cruzou os braços. Ela está usando a mídia contra nós. Não, corrigiu o advogado. Ela está permitindo que a mídia faça perguntas. Eduardo sentiu o peso da frase. Horas depois, Valentina Rocha assistia às notícias da televisão, pálida. Ela apareceu, murmurou. Antes de mim. O celular vibrava sem parar. Jornalistas, intermediários, pessoas que antes a ignoravam. Uma mensagem chamou sua atenção. Você ainda tem algo que nos interesse? Valentina respirou fundo. Tenho mais do que imaginam, respondeu, digitando. Naquela tarde, uma nota oficial foi divulgada. Curta, fria, calculada. Isabela Duarte confirma a atuação como investidora estratégica em fundos internacionais, mantendo discrição por opção pessoal. Nada mais, nada menos. A reação foi imediata. Ela confirmou, disse Eduardo lendo a nota, mas não explicou nada. Helena apertou os lábios, porque quem explica se defende. Naquela noite, Isabela recebeu uma ligação. Senhora Duarte, disse a voz do outro lado, aqui é do Tribunal de Família. A audiência de custódia foi marcada. Isabela ouviu em silêncio. Estarei presente, respondeu. Desligou. Miguel aproximou-se. Eles vão tentar expor seu passado, disse. Construir uma narrativa de conveniência. Isabela levantou-se. Que tentem. Ela caminhou até a janela. Meu passado nunca foi fraqueza. Foi preparação. No mesmo instante, uma nova matéria começava a circular nos bastidores, ainda sem publicação. Um nome aparecia repetidamente. Valentina Rocha. E, junto a ele, documentos, áudios, promessas quebradas. A guerra não seria apenas financeira, seria pública. E agora, inevitável. O tribunal não tinha luxo, tinha peso. As paredes bege, o silêncio controlado, o som seco dos passos no corredor, tudo ali parecia desenhado para lembrar que sentimentos não tinham valor jurídico, apenas fatos. Isabela chegou sem pressa. Vestia um tailleur cinza, linha simples, postura ereta. Miguel caminhava ao seu lado, carregando uma pasta fina. Não havia equipe numerosa, não havia espetáculo. Helena Vasconcelos observou a cena do outro lado do corredor. Ela quer parecer estável, murmurou. Eduardo não respondeu. Seus olhos estavam fixos em Isabela, não na mulher poderosa da gala, mas naquela que, meses antes, assinara o divórcio numa cama de hospital. Só que agora, algo não encaixava. O juiz entrou. Todos se levantaram. A audiência começou. Trata-se de pedido de guarda exclusiva, iniciou o magistrado, fundamentado em alegações de instabilidade emocional da genitora e exposição midiática recente. O advogado dos Vasconcelos levantou-se. Excelência, minha cliente entende que o melhor interesse da criança é preservá-la de ambientes voláteis. A senhora Duarte optou por uma vida de extrema reserva e, subitamente, surge no centro da atenção pública. Isabela manteve o olhar à frente. Nenhuma reação. A defesa deseja se manifestar? Perguntou o juiz. A advogada de Isabela levantou-se. Sim, excelência. Sua voz era firme. Começaremos pelos fatos. Ela entregou um conjunto de documentos.
Relatórios médicos comprovam plena capacidade física e emocional da minha cliente. Não há histórico de negligência. Não há laudos que sustentem instabilidade. O juiz folheou os papéis. E quanto à exposição? A advogada respirou fundo. A exposição não foi buscada. Foi consequência. Fez uma pausa. E se falamos de ambiente estável, precisamos analisar todos os envolvidos. O advogado dos Vasconcelos franziu o senho. Objeção. Indeferida, disse o juiz. Prossiga. A advogada projetou uma tela. Gostaria de apresentar comunicações recentes envolvendo a senhora Valentina Rocha. Um murmúrio percorreu a sala. Helena se endireitou. O que é isso? Sussurrou Eduardo. Eduardo não respondeu. Na tela, surgiram mensagens, registros de transferências, áudios editados com clareza cirúrgica. A voz de Valentina ecoou pela sala. Eles estão quebrando. Se eu falar agora, pago minhas dívidas e desapareço. Silêncio absoluto. O juiz levantou o olhar. Isso foi obtido legalmente? Sim, Excelência, respondeu o advogado. Material entregue voluntariamente à imprensa e posteriormente validado por perícia independente. Helena sentiu o estômago afundar. A defesa argumenta que a criança está inserida em um ambiente de risco, continuou a advogada. Contudo, os fatos indicam que o risco vem da instabilidade financeira e das alianças frágeis da família paterna. O advogado dos Vasconcelos levantou-se abruptamente. Isso é irrelevante para a guarda. O juiz levantou a mão. Não é. Olhou diretamente para Helena e Eduardo. Tudo que afeta a segurança da criança é relevante. Isabela permaneceu em silêncio. Não precisava falar. Os dados falavam por ela. Após uma breve pausa, o juiz anunciou. Diante do exposto, concedo guarda compartilhada provisória com ampliação imediata do tempo materno, sob acompanhamento técnico. Helena apertou os dedos até doer. Eduardo fechou os olhos. Isabela respirou fundo. Não sorriu. Não comemorou. Apenas sentiu algo se realinhar dentro de si. No corredor, Valentina Rocha assistia à transmissão pelo celular, escondida atrás de óculos escuros. Agora, ele sabe, murmurou. Ela desligou o aparelho. No mesmo instante, Miguel aproximou-se de Isabela. É só o começo, disse. Isabela sentiu. Sempre foi. Ela caminhou em